Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião de uma novidade, mas antes de passarmos ao vídeo, já sabem, venho-vos fazer o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é que é importante para o meu canal continuar a crescer. O livro de hoje é uma novidade que me foi gentilmente cedida pelo Porto Editora, a quem muito agradeço. Estou a falar de Uma Noite de Agosto, de Vitória Islop. Mas antes de passarmos a este livro, eu quero-vos falar aqui, resumidamente, noutro, que é A Ilha, também de Vitória Islop. E eu quero-vos falar deste livro um bocadinho, porquê? Porque este é, então, aqui uma espécie de sequela. Eu digo uma espécie porquê? Porque não vem diretamente na continuação. Retrata, então, aqui um período que é falado, então, aqui na ilha. Eu li a ilha há muitos anos. Em 2009 eu fui consultar ao Goodreads. Eu tenho ainda a edição da Civilização, mas entretanto julgo que foi este ano, saiu uma nova edição da Porto Editora. Eu vou tentar deixar também por aqui a capa. E eu antes de ler então agora este livro, só vi reler então aqui a ilha. Porquê? Porque já li em 2019 e não me lembrava, 2009, peço desculpa, e não me lembrava nada. Sabia então que era então uma ilha grega e que era então aqui uma ilha onde foram mandadas as pessoas que tinham lepra. Nós estamos então aqui numa aldeia pescatória e lá está, do outro lado fica então uma ilha que é a ilha de Spinalonga. E esta ilha existiu na realidade e era uma ilha para onde eram enviados os leprosos. Foi uma ilha e que, deixem cá ver se eu vos consigo dar aqui as datas concretas. Portanto, foi uma colónia de leprosos desde 1903 até 1957. E esta história inicia então com a Alexis. A Alexis é uma jovem, ela já nasceu em Inglaterra, é inglesa, mas a sua mãe então é grega. E ela vai de férias com o namorado e vai então para uma localidade perto da localidade onde era a mãe era natural, e ela pede à mãe para lhe dar indicações e mandar-lhe também o contacto de uma senhora que morava lá e que era muito amiga da tia. A Alexis vai, ela nunca soube assim nada muito sobre o passado da mãe, a mãe é a Sofia, ela nunca soube nada então sobre o passado. E a amiga então da tia da Sofia começa-lhe depois a contar a história, e nós fomos acompanhando a história não só da mãe e da tia da Sofia, mas ainda mais atrás, ainda aos avós de Sofia, portanto aos bisavós da Alexis. A bisavó era professora e acabou por contrair lepra e ser mandada então para esta ilha. O pai fica então com as duas filhas, responsável pelas duas filhas, que é a Ana, que é a filha mais velha, e a Maria, que é a filha mais nova. A Ana é muito impulsiva, muito nariz no ar, acha que só ela que sabe, é totalmente o oposto da irmã Maria. E nós vamos acompanhando aqui este relacionamento familiar e vamos acompanhando também depois a vida na ilha, não só através da mãe, mas depois, mais tarde, através aqui de outra personagem. E entretanto, quando eu falar no outro livro, irão perceber, mas eu não quero estar a desvendar muito aqui da ilha. Nós vamos ter duas gerações da mesma família na ilha. É uma história que está também marcada aqui muito pela desgraça. Vai acontecer aqui vários acontecimentos que vão marcar esta família, entre os quais então, na noite então que os leprosos então depois acaba por haver a cura, e que acabam por regressar à sociedade, esta família volta a ter aqui um episódio trágico e que vai marcar. A história então começa aqui, já agora em quando? Deixem cá ver se eu vos consigo dizer em que ano é que a história começa. Em 2001, portanto o tempo da Alexis é em 2001 e depois vamos regressar então aqui ao final de anos 40, se não estou em erro, passando aqui por os anos 50. Temos também aqui não só a parte da Grécia ser ocupada então por alemães, portanto acaba por ser aqui, e temos depois essa vida na ilha
a forma como aquela comunidade de leprosos se acabou por organizar e temos depois, lá está, acaba por ter aqui este drama familiar, mas ter aqui este contexto histórico. Eu, na altura, lembrava-me que tinha gostado muito, eu tinha dado 5 estrelas, é a pontuação que está no Goodreads e é a classificação que eu vou manter. E nós, neste livro, sabemos então aqui o que é que aconteceu à Ana e à Maria, o que é que aconteceu à Sofia e depois, lá está a Sofia, a mãe da Alexis, e temos este percurso. Entretanto, passando então aqui para então uma noite de agosto. Eu quando vi que este livro ia sair e que fiquei logo entusiasmada porque eu já li os outros todos editados em português da autora e tinha adorado, portanto fiquei logo curiosa e ainda mais curiosa fiquei quando este livro era referido como sendo a sequela então da Ilha. Eu quando digo que não é uma sequela direta é porquê? Porque nós aqui na Ilha temos então aqui vários anos. E este livro retrata então aqui uma parte então aqui mais para o final da história do drama principal. Este livro trata então aqui essa ficção mais pormenorizada de outros aspectos que são referidos então aqui na Ilha. Para quem não leu a Ilha e quer ler, aconselho-vos a não ver agora o que eu vou dizer, porque este livro acaba então por fazer spoilers de acontecimentos que estão aqui. O livro começa a retratar então aqui o período final, então quando a Maria está então na ilha e vem para sair, já curada da lepra, e que vem então acompanhando também aqui a parte do casamento da Maria não, peço desculpa, da Ana com o marido, os problemas que ela tem por se envolver, porque a Ana, lá está, apesar de ser caçada, acaba por se envolver também aqui com o ex-noivo da irmã, que é primo do marido, e portanto acaba por ter aqui todo esta infidelidade aqui pelo meio, este caso extraconjugal, e portanto acaba por desencadear aqui um acontecimento que marca então aqui o livro da Ilha e acaba também por marcar este livro. Eu não vou revelar qual é, porque não é revelado na sinopse, mas é um acontecimento trágico e que vai marcar essa família. E este livro trata-se aqui um bocadinho mais de ficção, não só inicialmente do ponto de vista, por exemplo, da Maria, a sua chegada, o seu regresso a casa, este acontecimento trágico que vai marcar, e como depois vamos conhecendo aqui tudo o que vem desencadear, nós ficamos a conhecer um bocadinho melhor então do primo, do marido da Ana, o Manolis, e sendo que ele tinha uma breve aparição na ilha, neste livro acaba por ter acaba por ser uma das personagens principais que nós vamos acompanhando. Então o que é que aconteceu, o que é que depois daquele acontecimento, o que é que se passou e a forma como ele também se foi relacionando com outras pessoas, e como é que ele conseguiu encarar, ultrapassar esse acontecimento. Temos aqui também um bocadinho mais em pormenor da vida da Maria depois desse acontecimento, o que é que se foi passando. E foi muito bom então ler o livro. É muito pequenino, o livro tem 200 e poucas páginas, ao contrário dos outros livros, porque os outros livros da autora são sempre assim, à volta das 400 páginas, se não mais, e são sempre, na maioria dos livros, acho que só o fundo que eu não achei assim grande coisa, mas os outros eu tenho feito sempre grandes leituras. Tinha adorado a Ilha, já li também a Arca, o Regresso, o Hotel Sunrise e o Quem é Amado Nunca Morre, que esse também ficou um dos meus favoritos, e portanto são livros muito bons e têm sempre, são sempre passados na Grécia e têm sempre assim um contexto histórico que a autora consegue lhe dar. Este livro tem um bocadinho menos então de contexto histórico, mas dá-nos uma visão mais pormenorizada então do que é que aconteceu a estas personagens depois daquele acontecimento trágico. O que é que aconteceu ao Manolis, o que é que aconteceu à Maria, o que é que aconteceu aqui ao Andres, como é que foi este relacionamento, esta evolução das personagens, o que aconteceu. E foi muito bom, porque se aqui a história é-nos contada então para nós percebermos o
quem é a Sofia e o que é que se passou, mas acaba por ser uma história mais fincada então pela tragédia, pelo aquele preconceito da lepra, pelo aquele também aquele esconder o que é que se passou aqui daquele acontecimento que depois vai marcar toda esta tragédia. Aqui também temos, mas acaba por dar mais o foco mais então na vida dessas personagens, o que é que aconteceu depois disso, e foi muito bom, eu gostei muito. O final, deixa um final o final em aberto, mas nós sabemos depois, lá está, que a Sofia depois irá casar e irá ter então uma filha, a Alexis, que nós conhecemos neste livro, porque aqui a Sofia ainda é uma adolescente. Mas foi muito bom este... acaba por ser um complemento, o que eu quero dizer é que acaba por ser então um complemento então aqui a esta história da ilha, depois deste acontecimento trágico em que aqui na ilha temos depois, acaba por estar uma história mais breve, contada, não tem tanto desenvolvimento. Aqui então conseguimos saber e conseguimos então saber um bocadinho mais do que é que aconteceu a essas personagens, e foi muito bom. Eu vou dar também na mesma 5 estrelas, não são se calhar umas 5 estrelas tão gordas como a ilha, mas são umas 5 estrelas que complementam, porque lá está, este livro acaba por ser, quanto a mim, um bom complemento à ilha. Não, como eu estou a dizer, como eu tentei explicar, não é então totalmente na sequência, não, apanha então aqui, este livro apanha então aqui um período específico deste livro e acaba por ser aqui um bocadinho da parte final, o complemento da ilha, quando a Alexis está então a descobrir a história da sua família. Mas foi uma grande leitura e acabou então por lá estar a trazer esse complemento à história. Eu espero que vos tenha deixado curiosos, lá está, com a ilha e com Uma Noite de Agosto, porque são livros que valem muito a pena, lá está. Eu aconselho lerem este só depois de lerem a ilha, porque é claro que a história acaba por acabam por saber o que é que aconteceu mais ou menos a essas personagens, mas não têm então aquele contexto anterior e esse preconceito dessa sociedade, lá está, de ser uma vila mais pequena, esse preconceito das pessoas, o falatório, esse mais contexto histórico da própria ilha em si, de comunidade de leprosos, e o que é que essa família passou, e portanto acho que faz todo o sentido lerem então a ilha e depois lerem este livro. Eu espero mesmo que vos tenha deixado curiosos, então aqui com Uma Noite de Agosto e claro com a ilha, não nesta edição, mas na edição da Porta Editora, porque é agora a edição que está à venda. Espero mesmo que vos tenha deixado aqui curiosos com este livro. Eu vou ficar por aqui. Digam-me se tinham lido a ilha tal como eu, já há uns anos, só se leram agora recentemente na nova edição e se estão curiosos então com este livro. Contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.